Olá, essa semana eu gostaria de meditar com vocês sobre um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 34 em diante. Porém, eu não vou ler o texto para não ficar muito extenso. E nesse texto, fala de um certo fariseu chamado Gamaliel. Esse fariseu, ele era um mestre da lei. E nesse momento, depois que Jesus foi crucificado, morto, ressuscitado e elevado aos céus, os discípulos estão pregando o evangelho por onde quer que eles vão, eles levam a mensagem. E os fariseus, incomodados com isso, pois a mensagem estava se dissipando cada vez mais e o povo estava se convertendo a Jesus Cristo, acabaram prendendo os apóstolos, os discípulos de Jesus. E eles tiveram um impasse, eles estavam em dúvida o que fazer com esses apóstolos, se deixavam presos, se condenavam à morte, o que fazer, pois temiam ao povo que se rebelassem contra eles. Então Gamaliel entra na história da seguinte forma: ele chama os outros fariseus e começa a explanar a história, o contexto, né? Ele diz assim: olha, vocês lembram que há tempos atrás surgiu alguém de nome Teudas, que tentou se rebelar, levantou 400 homens, mas não deu em nada, eles acabaram se dispersando, Teudas acabou morrendo e não levou em nada. E lembram que surgiu um tal de Judas logo depois, que reivindicava poder, também levantou um exército, mas não deu em nada e logo tudo isso acabou, Judas acabou também morrendo. Então, se nós prendermos esses homens e a mensagem que eles estão pregando vier de Deus, não estaremos lutando contra homens, mas estaremos lutando contra Deus. Então deixemos esses homens soltos, porque se a mensagem for vã, eles mesmos vão se destruir. E nesse contexto eu entendo que Gamaliel sabia resolver polêmicas, um assunto muito atual hoje em dia, pois vejo cristãos discutindo sobre qual é o falso profeta, quem prega heresia, quem fala bobagem referente aos dons espirituais. E como sanar essas dúvidas? Eu vejo que, assim como Gamaliel instruiu, que a gente possa olhar mais para nossas condutas. Porque se nós ficarmos julgando, eu já vi gente julgar todos os tipos de mensagem. Ah, porque fulano de tal prega muito manso, porque fulano de tal prega muitas prosperidades, porque outro fulano prega isso, ciclano prega aquilo. Mas e como eu prego? Como eu levo o evangelho? Essa é a questão. Eu vejo que se nós pararmos de ficar discutindo sobre esses assuntos vãos, que são mensagens de heresia ou não, desde que se for um falso profeta, ele mesmo vai se destruir. A mensagem verdadeira não apaga, ninguém apaga. Nós nos concentremos em pregar o verdadeiro evangelho, que é nosso arrependimento, que é crer em Jesus Cristo, que é vida eterna. Então, que nós meditemos nisso, que paremos de ficar acusando uns aos outros, que paremos de ficar levantando essa questão sobre aquele prega melhor ou pior, pois eu nunca vi isso na Bíblia, eu nunca vi Jesus falando sobre os erros de Davi, eu nunca vi os apóstolos falando um dos erros dos outros. Eu não sei em que parte da história da nossa sociedade, nós como povo cristãos, nos perdemos sobre isso. Eu vejo muitos líderes subindo aos púlpitos hoje e rasgando a boca, falando sobre um erro de Pedro, um erro de Davi, um erro de Tomé, um erro de um profeta, mas eu nunca vi ninguém, nenhum ungido do Senhor fazendo dessa forma na Bíblia. A Bíblia não nos instrui a fazer dessa forma. Que nós nos concentremos em levar a mensagem da transformação através de Jesus Cristo. Que, como eu já falei, os falsos profetas, eles mesmos se derrubem, pois Jesus é o nosso santo Senhor e ele é soberano, ele é onipotente, onipresente, ele pode todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Sabe de todas as coisas. Então que nos concentremos mais em como nós agimos nessa sociedade do que com o que os outros agem. Se nós pensarmos dessa forma, com certeza a mensagem que Deus quer que você entregue, que eu entregue, vai ser eficaz. E que tenhamos a nossa base focada na palavra de Deus. Leia a Bíblia.